Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. O tema dessa mensagem é Crescendo em Cristo. Vamos meditar usando a pessoa do apóstolo São Pedro nos relatos bíblicos que estão registrados. A palavra do Senhor nos diz que Jesus encontrou com Pedro nas margens do mar da Galileia. Ele estava vindo de uma pescaria noturna e não tinha tido sucesso. Então o Senhor o encontrou ali e logo depois fez o milagre da pescaria e em seguida Jesus o convidou para ser pescador de homens. Pedro já era adulto, já era casado e Jesus faz esse convite. Ontem nós falamos sobre o Paulo e o Paulo fez renúncias em sua vida para servir a Cristo e prontificar a fazer tudo quanto ele ordenasse. Ele renunciou a tudo quanto ele havia aprendido e a tudo que ele era, incluindo a sua profissão. Pedro também renuncia a tudo. No capítulo 10, no verso 28 do livro de Marcos, ele fala para Jesus exatamente isso. Nós deixamos tudo para te seguir. Esta palavra mostra a renúncia de Pedro. Renunciou a sua vida de pescaria, a sua vida de pescador, renunciou ao seu barco, renunciou aos seus bens, renunciou até a própria família para andar atrás de Jesus, ouvir todos os ensinamentos e as obras que ele fazia. Nesse período, Pedro ainda estava conhecendo Jesus, conhecendo o ministério de Cristo e vendo tudo quanto Jesus fazia, ele ficava impressionado. E quanto mais ele ouvia os ensinamentos de Cristo, mais sentia-se indigno de ser participante desse ministério. Foi quando Jesus, então, começou a dar um ensinamento mais preciso, mais direto a Pedro, Tiago e João. Nesse crescimento lento, mas preciso, Pedro foi galgando os degraus da santificação, da confiança, do conhecimento, do temor e do amor a Deus. Apegou-se ao Senhor Jesus, vendo tudo quanto ele fazia. Mas suas fraquezas e limitações lhe deram muitos desgostos. E entre esses, a sua negação a Cristo por 3 vezes, quando Jesus fora preso. Mas, queridos, eu quero mostrar para vocês o crescimento. Tudo isso serviu para que Pedro pudesse crescer. Isso é para que você e eu possamos sermos estimulados a dar prosseguimento, permanecer firme na chamada que o Senhor nos fez. Lembre-se que Jesus havia dito a Pedro: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós para que vais e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Assim também Jesus nos escolheu. Ele me chamou para ser um servo dele, um ministrante da sua palavra. E certamente ele te chamou para alguma atividade na sua obra. Você não pode desprezar o chamado do Senhor. Portanto, querido, crescendo com Cristo, nós vamos aqui, ali, tropeçando aqui, levantando ali, e de dia após dia nós alcançamos um crescimento. Até que cheguemos à estatura de um servo, à altura do ministério proposto pelo Senhor para a nossa vida. Mas toda essa jornada tem que ser feita com muita obediência, com muito temor, com muita humildade, com muito amor. Mas o texto sagrado, registrado em Atos Apóstolos, capítulo 3, nos relata Pedro já numa estatura agradável aos olhos do Senhor. Pedro, então, subiu ao templo junto com João. E chegando, viram um homem que estava à porta do templo, que era colocado ali diariamente para mendigar. Vendo Pedro, diz o texto sagrado no verso 3, capítulo 3, verso 3 de Atos Apóstolos. Vendo Pedro, que entrando no templo, implorava que ele desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João os olhos nele, disse: olhe para nós. Ele olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Diz a palavra, portanto, que seus tornozelos se ajustaram e todo o seu corpo se ajustou. Pedro tomou pela mão e ele ergueu. Na palavra dita pelo apóstolo São Pedro. Não é que o nome de Jesus tem uma magia,
que a pessoa que falar o nome dele, tudo acontece. Não é isso, não é magia. É conhecimento, é fé, é reconhecimento do poder e da autoridade do Senhor Jesus. É isto que faz o servo de Deus estar à altura do ministério de Cristo. Você precisa entender que para isso você precisa ter uma escalada, um crescimento paulatino, que você vai adquirir a partir do momento que você aceitar Jesus. Aí você tem que estar no templo para ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e na comunhão com os irmãos você vai moldando o seu corpo, seu espírito dentro dos ensinamentos do Senhor, até chegar a essa estatura em que você vai ter plena confiança de que, ao usar o nome do Senhor Jesus pela fé, você verdadeiramente fará com que a obra que o Senhor Jesus fez seja vista também através da sua própria comunhão com o Senhor. Pedro, mais tarde, vai explicar isso de uma forma bem direta. Olha bem, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, verso 12: por que vós maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Então Pedro agora está relatando tudo quanto ele ouviu e viu, observando que naquela época o Pedro estava ainda fragilizado, pois ele negou Jesus 3 vezes na noite que Jesus foi preso e que os judeus o negavam e o levaram a juízo. Mas aqui agora Pedro, revestido de autoridade e de poder, pelo poder do Senhor Jesus, ele diz assim, desaste, mataste o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Agora, pela fé, Pedro está mostrando que a obra realizada na vida daquele homem, a restauração da sua saúde, que ele usou o termo em nome do Senhor Jesus, levanta e anda, esta obra não foi realizada por ele, não foi realizada pela capacidade dele, mas pela fé que ele adquiriu, observando tudo quanto Jesus fez e recebendo pela fé todos os ensinamentos de Jesus, ele cresceu na graça, no conhecimento, no temor e no amor, e agora estava distribuindo o que de graça recebeu, estava dando em amor. Querido, é assim que aprendemos a fazer a obra de Deus, é crescendo na graça, no conhecimento, no temor e no amor ao Senhor. E como fazemos isso? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador, indo, filiando-se a uma igreja, onde é pregado o Evangelho da cruz, da salvação. E aí, meu querido, você agora vai crescer, estudando a palavra de Deus, orando na comunhão com os santos, e à medida que você for crescendo, você vai colocando em prática tudo aquilo que o Senhor te falar, e você vai chegar à estatura de um varão segundo o coração de Deus. Amém? Vamos então nos dispor no trabalho do Senhor. Amém? Oremos. Pai eterno, te agradeço por esta oportunidade e que o Senhor nos faça crescer diante de ti, dia após dia, até, ó Pai, o último dia em que o Senhor há de nos levar para estar junto contigo. Assim como o Senhor fez com Pedro, com Paulo, que sejamos nós também dignos do teu reino, da tua obra, para a glória e honra do teu santo e bendito nome. Agradeço-te em nome do Senhor Jesus. Amém.